Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário você estará vendo este vídeo, então eu quero saudar você com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prezado amigo, eu quero dizer a você uma coisa: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes Ele revelar aos seus servos os profetas. Isso você vai ver em Amós capítulo 3, versículo 7. Como também o Senhor Jesus Cristo chegou a dizer também na palavra dele em Lucas 21, 28, ele chega a dizer também que Deus, Ele é bom, Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Amados irmãos, Deus, pela sua infinita misericórdia, em 1996, Ele me transportou para uma praia, e naquela praia o anjo ao meu lado, ele apontou para o sol nascente, e o sol vinha com muito fulgor, e ele disse: eis que assim diz Deus, o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Com pressa, vá e avise ao meu povo. Eu disse: como, Senhor? Ele disse: o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Tornei daquela revelação muito preocupado. Deus, e agora o que o Senhor está querendo revelar para mim? O Senhor me toma novamente e o Senhor me leva para um auditório de mais ou menos umas 120 pessoas. E ali então eu dizia para o pessoal: irmãos, com pressa, irmãos, arrependam-se de seus maus caminhos, porque eis que assim diz Deus, o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Com pressa, irmãos, arrependam-se de seus maus caminhos, voltem-se para Deus, Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. Tornando daquela revelação, comecei a ficar preocupado mais ainda, e comecei a chorar também e a orar ao Senhor. E de repente, novamente, eu fui tomado para o outro local. Era um auditório mais ou menos de umas 3.000 pessoas. E ali então no púlpito, eu dizia para os irmãos: irmãos, com pressa, arrependam-se de seus maus caminhos, porque eis que assim diz Deus, o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Com pressa, irmãos, arrependam-se de seus maus caminhos, voltem-se para Deus, Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. Tornando aquela revelação, muito preocupado agora, e me interrogando diante de Deus, o que é que Deus estava querendo me revelar, o que é que Deus estava querendo fazer diante daquela situação. E o Senhor então agora me transporta para um outro local. Era um auditório onde aliás, não era bem um auditório, era um ar livre, e tinha na frente umas cadeiras e um púlpito, e eu estava no meio de algumas autoridades, e a palavra me era concedida e era dito: o pastor Anacleto com a oportunidade. Eu subia ao púlpito, e ali então eu gritava para o pessoal: irmãos, com pressa, arrependam-se de seus maus caminhos, porque eis que assim diz Deus, o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Com pressa, irmãos, arrependam-se dos seus maus caminhos, voltem-se para Deus, Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. Fiquei muito preocupado com isso. Era uma multidão muito grande naquele local, e ao tornar aquela revelação, eu muito preocupado, eu fiquei me questionando muito: meu Deus, o que é que o Senhor está querendo revelar para mim? O que é que o Senhor está querendo passar para mim? O que é que o Senhor está querendo passar para o seu povo? E então eu fui transportado agora para um local, era como se estivesse na margem uma valeta, e como que fosse construir um muro ali. Eu sabia que estava em Jerusalém, e ali então eu estava indo como que em direção ao Mar Morto, e vinha então um grupo de turistas naquele local, e eu dizia para ele: irmãos, com pressa, arrependam-se de seus maus caminhos, porque eis que assim diz Deus, o sol aumentará o seu grau, o mar subirá de volume, os cientistas na terra ficarão perplexos com os acontecimentos, e uma grande chuva cairá sobre a China. Com pressa, irmãos, arrependam-se de seus maus caminhos, voltem-se para Deus, Jesus está voltando, o reino de Deus está próximo. Tornei aquela revelação, um dia já tinha amanhecido, eu não quis mais voltar
Até a oração foi muito rápida e quase de olhos abertos, porque eu não queria mais voltar àquela situação. E eu fiquei muito preocupado. O tempo se passou. Há 3 meses depois disso aí, desse acontecimento, o Senhor me deu uma outra revelação catastrófica e de muita preocupação. Era algo muito sério que estava para vir sobre a terra e eu estava muito preocupado com aquilo ali. E depois disso aí, se o tempo se passou e eu falava nas igrejas, eu dizia para alguns irmãos, disse para alguns pastores também, mas o tempo se passou. Quando foi 2006, a situação agora piorou para mim. Porque o Senhor me transportou para uma casa. Era uma casa sem teto. E esta casa sem teto tinha um anjo ao meu lado, tinha uma mesa assim como esta, e a porta estava assim ao meu lado, à minha frente, no caso aqui ao meu lado direito, e eu estava em pé aí à frente, e um anjo estava ao meu lado, e ele dizia, lá vem ele ali, lá vem o general. E eu olhava para a porta estava aberta, e lá longe vinha um homem de branco, era um general com muita patente, e eu ficava preocupado porque eu sabia que ele vinha ao meu encontro. Como eu sabia que ele vinha ao meu encontro, eu corria, me escondia para debaixo da mesa, uma toalha era grande e a toalha me cobria ali. Ele chegava, se colocava-se aqui à frente da mesa e eu ali embaixo tremendo muito, com muito medo. E ele ficou ali, posicionou e depois ele deu uma volta e foi embora. Saí da mesa dali de baixo, cansado, com medo e tremendo. O anjo que estava ao meu lado, ele disse assim, o general veio até aqui buscar você. Ele agora foi embora. Ele vai pegar a aeronave e vai sobrevoar a casa. E vai soltar uma bomba em cima de sua cabeça. Porque o que ele mandou você fazer, você não fez. Tornei daquela revelação chorando, tremendo e com muito medo. Meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço, meu Deus? E eu fiquei preocupado, já sei, vou fazer um livro. Então resolvi fazer este livro. Assim diz Deus. Eu fiz este livro, fui ao Congresso Nacional em Brasília, distribuí com vários senadores, distribuí com deputados também federais, distribuí também com vários pastores, distribuí nas igrejas também, algumas pessoas amigas minhas, ainda tenho uns poucos livros ainda comigo. A minha intenção não era vender livro, a minha intenção era passar a mensagem de Deus para o povo, e eu estava muito preocupado com isso. Mas o tempo se passou. E eu sempre falando aqui, falando acolá, falando nas igrejas, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E agora nós estamos em o ano 2020. Inclusive está essa pandemia aí, deste vírus aí, o coronavírus 19. E está trazendo um alarde muito grande para toda a população do mundo, milhares de pessoas já morrendo. E estamos aqui num sufoco muito grande também aqui no Brasil. E, amados irmãos, eu fiquei preocupado, o que é que eu faço, meu Deus? O que é que eu faço? Por quê, irmãos? Porque o Senhor me transportou para uma campina. E nesta campina, tinha um pomar ao lado, havia uma árvore grande e havia um púlpito também. E o anjo me conduziu até lá ao púlpito. Eu estava alegre com aquilo ali, eu achava aquilo ali interessante, eu ia ser visto, e talvez eu vi o anjo dizer para mim, o Senhor dizer para mim, bem-vindo, e nada. O anjo disse para mim, ele está indiferente com você, porque o que ele mandou você fazer, você não fez. Tornei daquela revelação muito preocupado. Eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer, já sei, vou colocar nas redes sociais. Mas eu não tenho nenhuma experiência sobre isso. Resolvi então falar para as igrejas, continuei pregando, consagrei várias pessoas a pastores, tem muitos pastores espalhados no mundo inteiro, então que foram pessoas que nasceram na fé comigo, orientei, doutrinei, discipulei, tudo muito bem. O tempo se passou, talvez até anos até, e eu peguei, o que fiz? Eu fui transportado de novo para aquela mesma campina, aquele mesmo pomar, aquela árvore e aquele púlpito. E o anjo me levou até lá. Chegando lá, o anjo disse para mim, ele está triste com você, porque o que ele mandou você fazer, você não fez. Eu fiquei muito triste, me acordei muito triste, preocupado. Meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou colocar na rede social. Mas depois eu me acomodei e não fiz isso. E o tempo se passou mais uma vez.
E eu fui transportado novamente para a mesma campina, para o mesmo pomar, para a mesma árvore, para o mesmo púlpito. E chegando lá, o anjo então estava ao meu lado e ele disse assim: ele está aborrecido com você, porque o que ele mandou você fazer, você não fez. Gente, te coloca no meu lugar. O que você faria? Eu fiquei muito preocupado com isso. Resolvi partir mesmo para as redes sociais. Mas o tempo se passou, me acomodei e não fiz. Continuei fazendo as mesmas coisas, orando, jejuando, pregando, lendo a palavra, orando pelas pessoas, pela infinita misericórdia. A muitos o Senhor curou, o Senhor libertou, o Senhor transformou, o Senhor restaurou vidas, famílias também. E o tempo se passou. E eu estava, ao tempo se passar, eu me acomodei, eu estava até alegre, eu estava até feliz. E uma vez em oração, pelo fato do Senhor eu ter orado por pessoas, elas ficarem curadas, orado por pessoas terem sido libertas, orado ao Senhor também e consagrei algumas pessoas a pastores também, presbíteros e diáconos, tudo bem. E eu comecei orando e falando para Deus que eu estava feliz, porque muitas pessoas que eu ganhei também para Ele já havia recolhido, estava na glória com o Senhor. Eu estava alegre com isso aí. Mas quando eu estava alegre com isso, uma voz audível falou a mim e disse: já foi pago. Gente, eu me senti ingrato. Eu me senti uma pessoa que não fez nada. Que eu estou devendo e devendo muito. Eu não sei se você se sente assim também. Já foi pago. Me fez lembrar o que disse o Senhor: quando fizerdes tudo o que vos for mandado, considerai-vos servos inúteis, porque você só fez o que foi mandado. Então nem para ser servo inútil eu estou sendo. E você, como se considera? Amado irmão, você que está afastado dos caminhos do Senhor, está na hora de você voltar. Está na hora de você cair na presença do Senhor e passar a fazer alguma coisa. E você que é crente, acomodado, só vai à igreja aos domingos, e quando vai? Você que acha que só em dar o dízimo é suficiente, em dar uma oferta é suficiente, em ir à igreja é suficiente, e o sonho de Deus, você está fazendo também? Você se preocupou, você está feliz porque você é salvo, mas quem você era? Quem você era? E quantas pessoas também estão na mesma situação que você era e precisa também da salvação? O amor de Deus é tão grande, é tão grande. Deus é tão bom, até mesmo Deus é benigno para os ingratos e infiéis. Ele é benigno. Ele é tão benigno que Ele vai permitir, aliás, Ele vai fazer o cálice que vai ser derramado sobre o sol, mas não vão acreditar que é Deus quem está agindo. Vai dizer: não, é simplesmente a tempestade solar. E ela vai trazer um geomagnetismo à Terra, e vai ser pior do que aconteceu em 1859. Tudo isso por benignidade divina, porque Ele vai permitir que o mar aumente de volume, e o mar subindo de volume forçará as cidades da planície a recuarem. As usinas nucleares, elas vão ser tiradas das cidades costeiras. Os reservatórios de combustíveis serão retirados também para lugares mais altos. As indústrias químicas também. Tudo isso já é benignidade de Deus. Revelações mais profundas. Quanto ao sol, quanto a uma grande explosão que vai acontecer na Terra, quanto a uma grande meteoro que vai cair sobre o mar. Isto aí, nós passaremos nos vídeos seguintes. Que o Senhor vos abençoe. Eu digo para você, amigo e irmão, com pressa, se você se considera povo de Deus, volte-se para o Senhor com pressa. Jesus está voltando. O reino de Deus está próximo. Que o Senhor vos abençoe.